Caríssimos, está no ar o programa Quarta Dimensão. Nesta semana aconteceu algo lamentável no que concerne ao Quarta Dimensão, que deveras nos entristeceu. Ouvinte que me acompanha desde meu primeiro programa na Rádio Central do Paraná, em 1956, fez críticas severas ao programa, que deveria entrar no ar dia 29. Pela amizade que tenho com esta figura, me entristeceu mais ainda. Ele me censurou de maneira cáustica. Isto é logro de sua parte, Getúlio. Alguém que promete gravação inédita e coloca a reprise antiga é negligente. E o meu crítico continua. Tais falhas têm se repetido, mostrando leniência de sua parte. Nas 2 últimas semanas de setembro, Getúlio, na hora da prece final da sua fala, o seu programa foi cortado do ar. Outros apresentadores avançaram no seu horário, sem cortes, eles sem cortes. E você pagou o pato. Também sua reprise oficial do sábado repetiu o logro. Saiu repetido uma reprise anterior. Enfim, Getúlio, eu afirmo que o seu programa está perdendo validade e fôlego. Vocês analisem como eu me senti diante da crítica de um amigo de longa data. Não tendo meios de impedir tais falhas, porque eu não sou absoluto, eu apenas faço a apresentação do programa, gravo a apresentação. Não tendo meios para impedir isto que tenha acontecido, eu prometo ao queixoso não mais divulgar nem data, nem hora, para evitar o apelido de leviano. Eu não quero que me considerem leviano, porque eu estou aqui no canal todas as semanas, durante o ano todo, fazendo a gravação. E esta gravação, se foi sonegada, não é culpa minha. Então eu deixarei daqui para frente que a TVM use minhas gravações como e quando quiser, e que as interrompa aleatoriamente, como aconteceu. Procurarei me manter indiferente a tais descortesias e desrespeito. De minha parte, evitarei promessas falsas. Os descontentes que se sirvam do YouTube, onde a exposição é exibida sem cortes todo o tempo. Para o bem do canal, evitaremos anúncios inexatos. Prometer uma coisa e colocar outra. Por detrás da telinha, contamos a presença do nosso amigo João Luiz Leal, apoiado por Fernando e Luiz Fernando. O tema de hoje será Evolução é Projeto Divino. Por que me chamas bom? Perguntou Jesus ao moço rico. E o próprio mestre rematou de forma estranha. Bom é só Deus que está nos céus. E isto nos obriga a perguntar: acaso Jesus não possuía credenciais suficientes para merecer o título de bom mestre? Fica no ar a pergunta difícil de responder, uma vez que foi ele mesmo que colocou o apelido em dúvida. Seu questionamento perentório dificulta a nossa tomada de posição.
Eu sou tentado a gritar: tu és perfeito como Deus, Senhor Jesus. No entanto, nunca me passou pela cabeça contestar afirmações do nosso Rabi. Assim ficamos numa camisa de 11 varas, mergulhado em perplexidade. Alguém já parou no tempo e no espaço para meditar sobre o abismo que essas palavras produzem? Bom é só Deus, na boca de Jesus. É Ele quem fala. Recusando o adjetivo elogioso, o Nazareno lançou pá de cal sobre os critérios humanos de avaliação de santidades. Santidades. Ninguém é bom senão Deus. É uma frase que vale por uma verdadeira bomba. Aqueles que se intitulam nascidos de novo, como ficarão depois deste anúncio de Jesus? Como conciliar as palavras do Mestre com estas doutrinas cor-de-rosa que fabricam santidades? Estudiosos da Bíblia colocam panos quentes no imbróglio, mas não conseguem explicá-lo. Parece que engolimos espinha de peixe e ficamos engasgados. A espinha fica atravessada na garganta. Se Jesus não fosse espírito puro e perfeito, não teria descido à terra como Salvador. É a frase que aparece nos lábios da maioria. E a nossa perplexidade vai crescendo, crescendo, crescendo. É incompreensível que o Nazareno recuse o qualificativo bom, mesmo quando transfere o mérito para o Pai Celestial. Este só Deus é bom repercute como algo incompreensível. Não pode ser. É o nosso desabafo. Na opinião da maioria, como espírito perfeito, o nosso Rabi deve ser tão bom quanto Deus. Eu e o Pai somos um, afirma o Nazareno em João 10, versículo 29. Tudo que aprendemos em nossas inúmeras vidas nos garante que Jesus se tornou Cristo, e o Cristo é semelhante ao Pai. O Cristo é da essência de Deus. Eis a razão da nossa perplexidade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verbo significa Cristo, como energia criadora. As entrelinhas de repente parecem dizer que Jesus está nos ensinando algo especial. Ninguém deve esquecer que o Nazareno se fez homem. Este Jesus humano forçosamente teria que ser enquadrado em algumas limitações humanas. Para alcançar todos os resultados, a missão do Nazareno exigia que ele fosse fragilizado. Atrelado ao corpo, mesmo alguém das altas esferas alcança autonomia relativa. Quando Jesus disse: eu e o Pai somos um, foi a voz do Verbo eterno quem falou. O profeta Nazareno se encontrava em transe. O corpo físico não pesa nestes momentos. De outra forma, quando apontou Deus como único bom, ele interagia com a camisa de força da matéria. Jesus sempre foi sincero. O nosso Rabi sempre foi honestíssimo. Ele expressava sempre os sentimentos na hora do assédio. Ele deixou clara esta distinção até mesmo para seus adversários. Uma coisa é o Nazareno homem, outra diferente é o Cristo divino. Os teólogos do seu tempo faziam confusão.
Os teólogos atuais nunca perceberam isto. Como os escribas podem dizer que o Cristo é filho de Davi? Foi a pergunta de Jesus apontando a falta de lógica dos adversários. Diante do silêncio deles, ele mesmo esclareceu. O próprio Davi o chamou Senhor. Marcos 12, versículos 35 a 37. Se o Cristo fosse filho, seu filho, o rei Davi não usaria o título Senhor. São os filhos que reverenciam os pais e não o contrário. Até hoje os teólogos ainda não entenderam. E aqui apresentamos a explicação trocada em miúdos. Pela descendência na linha de parentesco, o Jesus homem pode ser chamado filho de Davi. O Cristo divino não tem o menor laço de sangue com o rei da Judéia, mínima que seja. Não pode haver o mínimo ligamento de um com o outro. E isso esclarece outra doutrina controvertida. Vejam, escutem as palavras. O Pai é maior do que eu, disse Jesus, em João 14, versículo 28. Palavras dele mesmo. Está no Evangelho. João 14, versículo 28. Se Jesus fosse o Cristo, naquele preciso momento, seríamos obrigados a reconhecer um Deus maior e um Deus menor. Por falta desse entendimento, os interlocutores do Mestre ficaram sem resposta. Até nossos dias, os catedráticos têm sofrido desta mesma cegueira. Recentemente eu escutei pregação televisiva quando o expositor substituiu a palavra verbo. Veja que se pode uma coisa desta. O sujeito substituiu a palavra verbo pelo nome Jesus. No princípio era Jesus e Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. E por aí se estendeu o pregador, confundindo o Jesus humano com o Cristo divino. Justifica-se a censura do Mestre. Como podem os escribas dizer que o Cristo é filho de Davi, se o próprio Davi o chamou Senhor? Marcos 12, versículos 35 a 37. Não vale somente ler a Bíblia, senhoras e senhores, é necessário compreendê-la pelas entrelinhas. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer a primeira interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza do João Luiz, o nosso site já está na telinha e nós convidamos vocês para visitá-lo. Já organizamos a edição de setembro das visualizações de nossas 129 palestras no YouTube. A soma alcançou 5.797 acessos. A palestra Jesus ordenou o trabalho no sábado é campeã em termos de visualizações. Valerá que você também assista este corajoso desabafo. Para quem trabalha sozinho, ajudado tão somente pelos colegas da TVM, estou satisfeito com os números. Afinal, 5.797 ouvintes nos prestigiaram e eu agradeço de todo o coração. O importante é que os acessos continuam crescendo. E agora voltaremos ao tema: evolução
é projeto divino. É imprescindível analisar as entrelinhas da Bíblia para não perdermos lições extraordinárias. Acima de tudo, nós devemos dar sumiço nas algemas, porque elas não servem para nada. Os fariseus modernos continuam coando mosquitos e engolindo camelos. Não podemos desprezar evidências. O corpo de carne cobrou tributo do Jesus humano. Em Getsêmani, o mestre começou a se apavorar e se angustiar em extremo. Ele disse aos discípulos: a minha alma se acha numa tristeza mortal. Acampai e vigiai. Afastando-se alguns passos, ele prostrou-se em terra e orava, pedindo anulação daquela hora. As palavras saíram atropeladas, demonstrando enorme desespero. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Marcos 14, versículo 36. A perturbação produzida pela sua humanidade era evidente. Jesus se encontrava sob os efeitos de crise profunda. Seu espírito, todavia, não voltou a tomar as rédeas, recuperou a serenidade e se entregou ao Pai. Que não se cumpra a minha vontade, Pai, mas acima de tudo a tua vontade. Pela evidência, uma coisa deve ser ressaltada. Existe batalha entre corpo e espírito, e Jesus não era a exceção. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, afirmou o mestre em Marcos 14, versículo 38. Se a fraqueza da carne fez o mestre gemer e chorar em Getsêmani, que será de nós? Nossa perplexidade se justifica. Bom é só Deus, esclareceu o nosso rabi. O fardo da carne excede nossos recursos. Quando enxergamos os melhores vacilando, sentimos um frio na espinha. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. As palavras de Jesus nos revelam que ainda nos resta longo aprendizado. Elas nos aconselham a aceitar a evolução para compreendermos que a perfeição está distante. Só a experiência acumulada de muitas vidas nos dará resistência. As transformações se operam lentamente. Jesus foi o que nós somos. Nós seremos em futuro perdido no tempo o que Jesus é. Tudo cresce, tudo evolui. Na Enciclopédia Barça encontramos a seguinte lição, volume 2, página 6. O bipedalismo que libertou as mãos para sustentar o corpo permitiu que as mãos manipulassem objetos. Houve interação entre cérebro, mãos e olhos, e se desenvolveu coordenação entre tais órgãos. E os cientistas verificaram o crescimento dos cérebros daquela raça. Vejam só, quando os primitivos habitantes da Terra usavam também as mãos para andar, eles tinham cérebros menores. Analisem isto. Depois de caminhar eretos, os cérebros cresceram pela demanda de maneiras melhores de viver. Mãos livres para o trabalho
exigiram ampliação de estruturas. A evolução criou modificações e, através dos milhões de anos da presença do homem no planeta, o cérebro foi se ajustando. Getúlio, opa! Esta é a voz do Crispim dos Anjos. E ele chega fervendo. Na verdade, eu não estou satisfeito, Getúlio. Como estudioso da Bíblia, eu não posso aceitar que Deus criou alguém tão precário como você afirma. O homem não é isto que você fala. Pois saiba, caríssimo Crispim, que o fato de você se interessar pela Bíblia deveria levá-lo a concordar comigo. Veja que o próprio Criador não ficou satisfeito de ter feito o homem. É a Bíblia quem diz. Isso significa que aquele vivente estava longe do modelo que você, Crispim, está idealizando. Escute o que diz a Bíblia. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado e que eram maus os seus desígnios. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem, e isto pesou-lhe no coração. Gênesis 6, versículos 5 e 6. É claro que eu nunca acreditei num erro de receita por parte do Criador. Simplesmente esta figurinha criada no sexto dia há milhões de anos é o protótipo de todos nós, que até hoje ainda somos imperfeitos e estamos batendo com a cabeça em pedras. A evolução também criada por Deus irá completando os viventes até a perfeição final. Ninguém nasce pronto, porque esta não é a vontade de Deus. A natureza, que é o braço do Criador, vem suprindo dificuldades desde os primórdios. No reino de Deus, tudo cresce e se aperfeiçoa. O progresso tem sido dinâmico e constante. Por mais que a carne se configure fraca e nos arraste ao pecado, ninguém esqueça que ela é chamada templo do Espírito Santo. Todas as escrituras do mundo a definem, mais ou menos por estas palavras. Deus tem cuidado de nosso corpo físico com carinho. A natureza empregou organismos unicelulares como modelos pilotos para formatar o corpo humano. Durante vários milhões de anos, esses organismos protótipos experimentaram inúmeras formas de vida. Reagindo à luz, eles conduziram à formação dos olhos, à complementação da criação dos olhos. Inventaram o comer, o beber e a digestão. Aperfeiçoaram a fotossíntese e um sistema de heranças genéticas. Deram os primeiros passos na reprodução pelo sexo. Todas as células do corpo refletem processos experimentados por estas multidões unicelulares. Estes organismos não têm sido apreciados como deveriam, porque Pasteur popularizou os micróbios. Os micróbios benéficos ficaram então ignorados. E nesses ignorados caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Isaías também aborda o reino de Deus, que se completará por ocasião da segunda vinda de Jesus.
O slogan se encontra nas páginas do livro profético. Eis que crio novos céus e nova terra. Isaías 65, verso 17. A versão de Isaías, contudo, não fala em tropelias daquela gente para o sétimo céu, como certos pregadores desprevenidos fazem crer. A continuidade do aprendizado será aqui mesmo no planeta Terra, no chão planetário. Percebam a clareza contida na profecia. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão dos seus frutos. Isaías 65, versículo 21. Também haverá morte do corpo físico, contrariando apressadinhos que noticiam a abolição do desencarne. Morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem, diz a profecia, Isaías 65, 20. Essas poucas palavras proféticas revelam que a salvação não se alcança com varinha de condão, nem de hora para outra com leviana certeza. Isto é balela. Depois do juízo final, continuaremos aprendendo na nova terra. Agora eu digo, lá naquele tempo, livres de violentos e corruptos, porque estes serão expulsos daqui. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do tema. Evolução é projeto divino. Temos sido ingratos com os micróbios benéficos, como eu falei no bloco anterior. Essas multidões invisíveis viajam de um lugar para outro. O ar e a brisa as transportam. Deslocando-se pelas correntes de ventos, esses seres pequeninos colonizaram o planeta. Essas multidões invisíveis são as verdadeiras donas do mundo. Espalham-se por toda parte, em atividade constante, obedecendo a um ciclo de evolução permanente. Já foram localizados a 11.000 metros de altitude. Já pensou? Algas são levadas pelo vento e nuvens de bactérias são expectoradas por milhões e milhões de espirros. Mas a sede principal destas multidões invisíveis é o solo, é a terra. Numa área de fazenda de 4.000 metros quadrados, existe 1 tonelada de fungos, várias toneladas de bactérias, 90 quilos de protozoários, 45 quilos de algas e 45 quilos de fermentos. Isto numa profundidade de 15 centímetros, que é a região arável. O solo é, portanto, a maior concentração de vida no planeta. Isto nos fornece ideia da infinita diversidade deste universo que foi criado por Deus. Eu sou evolucionista, mas eu creio que Deus esteve presente em todo o processo. No microcosmo, há muita coisa a mais do que sonha a vossa vã filosofia, diria Shakespeare. Eu estou colocando esta palavra na boca de Shakespeare. A fronteira entre este mundo invisível e o visível é o milímetro. O milímetro é o mundo inteiro. No entanto, ninguém despreza este pequeno mundo. Lembramos o minúsculo causador de ebola na África, que está produzindo crises de pânico durante todo o tempo. De onde veio este flagelo? O Deus da Bíblia responde: eu crio o mal.
afirma Jeová em Isaías 45:7. Tudo vem de Deus, o bem e o mal, a luz e as trevas. Eu faço todas estas coisas, diz Deus, em Isaías 45, verso 7. O poder único está nas mãos de Deus, que faz a semente. Mas ele entrega a parcela deste poder para que as criaturas adubem a terra e façam crescer as plantinhas. O brucutu das cavernas, de faces animalescas, foi burilado pela evolução. Eu nunca acreditei numa produção instantânea e acabada. O espírito vai se purificando pela experiência das muitas vidas. O corpo vai se adaptando ao meio, se aprimorando pela força da necessidade. Escreveu James Winchester que os índios que moram na região do lago Titicaca se adaptaram à escassez de oxigênio. Vejam o que faz a evolução. Eles já nascem com largos tórax e pulmões maiores do que os outros. Possuem 1 milhão de glóbulos vermelhos a mais. O corpo deles se ajustou ao habitat hostil. Quem produziu isto? Foi Deus através da evolução. Na década de 60, Jacques Cousteau encontrou o verdadeiro monstro nas profundezas do lago Titicaca. Um sapo gigante, marrom, amarelo e cinza, com mais de 1,5 metros de comprimento, adaptado ao ambiente hostil. Esta espécie não existe em qualquer outra parte do mundo. Eles desenvolveram um aparelho respiratório especial que lhes permite permanecer naquelas profundezas. Não me consta que estes monstros, descobertos por Jacques Cousteau, estejam catalogados na Bíblia como criados por Deus. A existência deles prova que a criação é contínua e diversificada. Não está confinada aos 7 dias da Bíblia. O Criador nunca interrompeu a criação, porque Deus é tudo em todos. Esta é a grande verdade. Aquela história do cochilo de Deus é invenção de Moisés para valorizar o descanso no sábado. É Moisés versus Jesus. Entre os dois nós escutamos o mestre. Nós escutamos o mestre, é claro, porque o nosso rabi é muito maior que Moisés. Vale aqui uma pergunta. Os dinossauros teriam sido recolhidos da arca de Noé? Alguém afobado nos olhará com desdém e dirá: os dinossauros já estavam todos mortos quando Noé nasceu. Era exatamente isto que eu desejava escutar. Os dinossauros já estavam todos mortos quando Noé nasceu. Isto coloca em evidência uma notícia importante. A narrativa do Gênesis é coisa de 6.000 anos. A vida na Terra, se incluirmos a lenta maturação de organismos unicelulares, se perde dos bilhões de anos. Já não falo mais em milhões, são bilhões de anos. Lá longe, a nossa história vem se consolidando passo a passo, degrau por degrau, com toda a firmeza da presença e do leme nas mãos do Pai Celestial. Adão não é o primeiro homem, coisa nenhuma. Milhões de anos antes, o Criador fez nascer o nosso primeiro pai. Ele era uma caricatura do que nós somos. Nós somos caricatura do futuro ser humano. Depois do juízo final, o corpo que permanecer no planeta terá mais beleza. Não será pesado e enfermiço como nós somos.
Tudo nos chega pelas mãos do eterno Criador e tudo sobrevive pela essência de Deus que mora em nós. Os elétrons que dançam nos minerais da terra não teriam vida ativa fora de Deus. O grande mal, o supremo pecado é duvidar da grandeza, da sabedoria e da misericórdia do Pai. Pensar em termos de planeta único e de vida única é amesquinhar a figura grandiosa do Criador. Para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Segundo Pedro 3, versículo 8. Ninguém se iluda que saltará de uma vida de 80 ou 90 anos para repousar no paraíso. Isto é outra balela. Este planeta não é modelo acabado, não. E neste modelo acabado, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas já voltaremos. Obrigado. Passaremos agora ao último bloco do programa Quarta Dimensão. Em vista da incerteza quanto data e hora para a exibição desta gravação, simplesmente entregamos sem antecipar trâmites. Já que é impossível evitarmos contrariedades, permaneceremos à margem delas, em benefício da saúde. Queremos saúde para continuar. Sua utilização nós deixamos para ser definida pela TVM. E permaneceremos de agora para frente alheios quanto a reprises, eventuais incidentes e cortes desrespeitosos. Somente no YouTube será registrada a data da estreia das palestras. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto em estudo. Evolução é projeto divino. Este planeta continuará progredindo depois do juízo. O cérebro vai se ajustando à demanda sem pressa. Tudo obedece a um tempo determinado. A borboleta bota ovos numa planta já escolhida para fornecer alimento à larva. Quando o ovo se abre, a lagarta avança sobre as folhas e se provisiona de alimentos. O alimento a faz crescer e ela completa o ciclo. Então se transforma em crisálida, da qual emerge aquela borboleta colorida. A semente no óvulo evoluiu para a lagarta. A lagarta virou crisálida e, por fim, surgiu a borboleta. Vejam que maravilha. O Criador poderia ter dispensado as fases intermediárias. Sem as fases intermediárias, teríamos mais borboletas em nossos jardins. Este não é o estilo de Deus, porém. A natureza, sendo um dos braços do Criador, elabora com esmero cada uma das suas obras. Do menos perfeito para o mais perfeito, até a completa perfeição, este é o caminho que Deus reserva para tudo. O livre-arbítrio do homem jamais será violentado, porém. Todos agem pela própria consciência no tempo determinado. Apontarmos a evolução não elimina o Deus Criador. Eu tenho absoluta certeza de que o espírito e o corpo, tanto meus quanto do homem das cavernas, saíram das mãos de Deus. Não será pela minha crença evolucionista que eu desmereça esta verdade fundamental. Em todas as fases da evolução, Deus sempre esteve presente,
como escreveu o apóstolo Paulo, pois é ele que fornece vida, respiração e tudo mais. Atos 17, versículo 25. A semente da borboleta tem seu tipo de vida. Deus se encontra nesta manifestação embrionária. Depois surge a larva. Deus certamente está nela. Em seguida, a crisálida. É a vontade do Criador que a transforma em borboleta colorida. Isso nós afirmamos com absoluta convicção. Outra vez evocamos o apóstolo Paulo. Ele, Deus, não está longe de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, versículos 27 e 28. Se o Criador permitiu modificações no cérebro do homem, isto mostra que a evolução foi aceita. Cada um recebe a ferramenta certa na hora adequada. Se vivemos e nos movemos em Deus, como disse Paulo, com certeza Deus aprova a evolução, pois Ele tem sido a testemunha mais presente desta evolução. Se Ele, Deus, estava no cérebro do homem das cavernas e continua também no cérebro do Homo sapiens, Ele tem sido testemunha da evolução do ser humano. A natureza é sábia, exclamou Dona Rafaela Pontes, com sua pinta de professora. Seu primo Renato não entendeu o que ela queria dizer. Ora, exclamou ela impaciente, pois você não sabe que a natureza nos tem concedido 12 anos para criar nossos filhos? Opa, 12 anos. Só depois desta idade ela os torna adolescentes. Agora Renato entendeu. É o tempo que nos concede o Senhor para criarmos carapaça de afeição e paciência para conduzir nossas crianças. A fúria da idade perigosa só começa depois que o amor é plantado no coração dos familiares. A natureza é sábia, eleciona a paciência. A sabedoria da natureza nos concede este período de adaptação. Evoluir é presente divino que nos fornece a certeza de um futuro melhor. Numa reunião de orações, uma senhora distinta desabafou: eu não sou o que deveria ser. Seja como for, porém, eu já não sou o que era antes. Ela havia modificado pela evolução. Percebam a grande verdade exposta neste depoimento singelo. Ela reconhece que deveria ter avançado mais. No entanto, ela se alegra com o espaço já percorrido. Seja como for, eu já não sou mais como era antes. Frases como estas deveriam fazer parte de nossa costumeira prece, agradecer as bênçãos de ter caminhado alguns passos para a frente. Nem que seja um pouquinho cada dia, evoluir sem parar nunca. Este talvez tenha sido o desafio de Jesus para o moço rico. Bom é só Deus. Mas o Nazareno terá dito baixinho aos seus ouvidos, completando a frase: bom é só Deus, porém tu podes melhorar cada dia. Estabelecera-se naquele momento a grande meta: tornar-se melhor. O Pai Celestial aparecera no visor como objetivo final da longa jornada. Sede perfeitos como Deus é perfeito. Jesus estava quase completando a tarefa. Só faltava ultrapassar o Gólgota, encravado no morro como grande caveira branca. Depois da cruz cinzenta, Jesus diria aos discípulos na estrada de Emaús:
Ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Não convinha que o Cristo padecesse para entrar na sua glória. Entrar na sua glória representava a última página virada por Jesus. Agora, ele não mais poderia dizer, bom é só Deus. No planeta promovido, a frase teria que ser outra. Bom é Deus e também o seu Cristo. Alguém dentre os homens tornara-se um espírito universal. Alguém dentre os homens alcançara a estatura de Cristo. Aquele que dissera o espírito está pronto, mas a carne é fraca, já não é mais o que se encontrava entre nós. Aquele que vive, ressuscitou dentre os mortos, foi a mensagem do anjo. Agora Jesus poderia dizer, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai, louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, caríssimos, também o nosso muito obrigado de todo o coração, pela presença, pelo carinho, pela solidariedade. Que tudo se resolva pelo melhor na vida de cada um e que as bênçãos de Deus se derramem prodigamente. Mas, acima de tudo, meus caros, conservem amor no coração, porque o amor é a grande vitória. O amor é o sol, o amor é tudo que existe de melhor. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.